Salve, salve galera, dando sequência nos nossos estudos, vamos falar sobre a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei da Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pode ver que uma lei é recente, 2015, então é bom lembrar isso. Se cair alguma questão lá que só fala o número da lei, não dá do que ela se trata, você lembra que o 2015, com a lei mais recente, se trata então da pessoa com deficiência. O artigo 1º diz qual é a finalidade da lei. Ela visa que assegurar e promover em condições de igualdade. Então, palavra-chave, assegurar e promover em condições de igualdade. O artigo 2º vai definir o que é a pessoa com deficiência, né? É aquela pessoa com impedimento, sendo que a longo prazo, grave isso, ele pode trocar aqui, botar médio prazo, curto prazo, ou pode colocar longo, médio, curto prazo, não, é só longo prazo. Sem impedimento a longo prazo, de natureza o que? Física, mental, intelectual ou sensorial. O parágrafo 1º do artigo 2º vai dizer ali como é que vai fazer a avaliação para ver se a pessoa é ou não tem deficiência. Essa avaliação é biopsicossocial. Lembre-se a palavra bio, que vem de natureza, psico, que vem da mente, e o social. Aí essa avaliação biopsicossocial vai avaliar os impedimentos, se está ali na estrutura do corpo, se a pessoa tem uma deficiência de nascença ou adquiriu com o tempo. Vai ver os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Vai ver a limitação do desempenho em atividades e a restrição de participar. O artigo 2º-A, isso aqui já é uma coisa mais curiosidade. Toda a campanha, né, tem aquela maia laranja, a gente viu lá com a professora Camila, tem o Outubro Rosa, tem o autismo, aquele símbolozinho. O deficiente também tem, é um símbolozinho, um laçozinho, só que ele é com um desenho de girassol. O artigo 3º agora vai dizer para que essa lei deve ser aplicada, né? Qual a finalidade, como se aplicar nela para melhorar, então, a vida ali para as pessoas com deficiência. Aí nós temos a acessibilidade, que é o ponto-chave, né? Essa acessibilidade é bom destacar, que sempre que visando a autonomia da pessoa, deixar o próprio deficiente fazer as coisas, entendeu? Criar sempre condições para que ele faça sozinho, e precisa menos de ajuda. Infelizmente tem vezes que vai precisar, mas no transporte, ele vai precisar subir no ônibus ali, alguém vai ter que ajudar a fazer a rampa, mas deve procurar outras formas que ele mesmo possa fazer por conta sozinho. Ele chegar no banco lá, ele não precisa de ninguém, ele tem um fone, tem um mecanismo para ele mesmo ali fazer. Então, a acessibilidade, desenho universal. O que é desenho universal? É de desenhar, tem que ter concepção de tudo que produtos, ambientes, tudo daqui para frente agora, que a gente for criar, pensar, tem que pensar nesse olhar da pessoa com deficiência, né? Então, vai fazer um prédio, você tem que estar na sua mente que esse prédio vai ter que se adequar a essa nova demanda, né? Nova não, antiga demanda, mas que agora ganhou um olhar especial. Aí nós temos a tecnologia assistiva, que é produtos e equipamentos, né? O desenho é que vai pensar o produto é a tecnologia assistiva. Aí nós temos as barreiras, dentro das barreiras nós temos diversas ali, né? A barreira urbanística, barreira é aquilo que atrapalha a pessoa, né? Às vezes a urbanista, a própria rua atrapalha, não tem, agora aquela faixa, aqueles quebra-mola agora, aquilo ali é um novo tipo para ajudar a pessoa a atravessar, tem nas calçadas, aquele caminho para a pessoa, aquela ladeirinha para a pessoa subir ou descer com facilidade. Então nós temos as barreiras urbanísticas que tem que ser derrubadas, né? As barreiras arquitetônicas, que são os prédios, as barreiras no transporte, aí também vale tanto para o público, tanto para o individual, para os carros. Barreiras na comunicação, onde que a pessoa, nós temos que criar forma, como eu falei, vai no banco lá, tem que ter o fone de ouvido, tem que ter o braille, tem que ter o intérprete, a pessoa vai ver um filme, tem que ter uma legenda, barreiras de atitudinais, que vem de atitude, barreira tecnológica. Aí saindo um pouco das barreiras agora, a gente vai falar da comunicação, aquilo que eu falei aí, cada vez mais procurar ali a língua de braille, a Libras, né, o braille, sistemas auditivos, legendas, novas formas, adaptações razoáveis, que agora tem que adaptar, às vezes tem um prédio muito antigo ali, você tem que adaptar eles aí nessa nova realidade. Aí nós temos o mobiliário urbano, que também deve ser pensado ali, semáforos, fontes, você tem que tirar
as fontes ali que estão no meio do caminho, aí nós temos a lixeira, então você tem que pensar também agora no mobiliário urbano, sempre que for colocar algum lugar, ó, você está atrapalhando o cadeirante ou a pessoa com deficiência. Aí nós temos ali pessoa com mobilidade reduzida. Aí tem diferença. Pessoa com deficiência, que é a longo prazo, e a mobilidade reduzida, que é a pessoa que tem permanente ou temporária. Aí nós temos o idoso, nós temos a gestante, nós temos a mulher com criança no colo, e até mesmo ali o obeso. Aí nós temos as residências inclusivas, né, que aí os famosos acolhimentos, através do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e nós temos a moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Então, moradia estruturada, isso é voltada para esse público. Aí, atendente pessoal, que é como se fosse um acompanhante, mas é uma coisa mais profissional, não precisa ser nem remunerado, mas tem diferença entre acompanhante é aquela pessoa que acompanha. Vai falar mais para frente aqui. O atendente pessoal é a pessoa que ele tem curso, tem formação, ele tem mais cuidados, ele não só acompanha a pessoa, ele presta mais cuidados básicos para essa pessoa. Aí vai falar que também o profissional de apoio escolar, né? Esse já conhece bem aí, principalmente está fazendo estágio, já está lidando com isso, que visa uma atividade não só para a educação, mas também para alimentação, higiene, locomoção. A pessoa quer ir no banheiro, esse professor tem que atender lá essa criança, né? Às vezes tá na hora de almoçar, vai fazer o recreio ali, a questão da alimentação, não é só na sala de aula ensinando, não. E temos aí o acompanhante, aquela pessoa que acompanha ali a pessoa com deficiência. O artigo 4º vai dizer que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade e oportunidades. O parágrafo 1º, coisa óbvia, né? Não pode ter discriminação por causa da sua deficiência. O parágrafo 1º do artigo 4º vai dizer que considera-se discriminação em razão de deficiência toda forma de distinção, restrição, exclusão, seja por ação ou por omissão. O parágrafo 2º é interessante. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrente dessa ação afirmativa. Não é porque a pessoa está com deficiência que ela tem ali um direito que é obrigada aquele direito, entendeu? Então, isso aqui destaca muito bem isso. Senão, porque a pessoa, às vezes, ela quer enfrentar a fila, ela tem a preferência, mas ela, por opção dela, ela quer. Ou ela, às vezes, tem um benefício para ganhar, um salário mínimo, e ela não concorda, que às vezes ela tem uma condição boa. Então, aqui diz isso. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios. O artigo 5º vai falar que a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade. O artigo 6º vai dizer dos direitos que a pessoa tem, capacidade civil, que a pessoa é normal, entendeu? Então tem todos os direitos de casar, exercer direitos sexuais, né? Conservar a sua fertilidade. Então, não é porque ele não pode ter filho, senão vai nascer com filho deficiente. Pelo amor de Deus, não existe, né? Então aqui garante isso, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, exercer direito à cidadania, à família, à convivência familiar, exercer direito à guarda, tutela, à adoção. Ela pode adotar uma pessoa, né, porque ele é deficiente. Então ele tem todos os direitos que qualquer um de nós temos. O artigo 7º vai dizer que é dever de todos, essa palavra toda a gente viu muito lá, principalmente lá no ECA, né, e também no idoso. É dever de todos comunicar à autoridade competente se vir por acaso alguma ameaça, alguma violação do direito. O artigo 8º vai dizer que é o direito é dever de quem? Da Estado, sociedade e família. Sempre vai cantar essa palavra, porque não é só a família e o Estado, também é a sociedade. É o direito dos três garantir ali, assegurar que a pessoa com deficiência, as prioridades, não adianta nada. Tem uma lei que obriga aí, essa sociedade não ajuda, não coopera, entendeu? Então, direito do Estado, da sociedade e da família. Agora vamos falar dos direitos prioritários que as pessoas com deficiência têm, né? De proteção, né, e socorro, atendimento em todas as instituições, né? Eu falei lá, vai votar, o deficiente tem preferência, né? Disponibilização de recursos, você vai fazer alguma coisa, você vai pensar primeiro ali. Então, a gente viu no caso dos idosos, também aqui, no caso aqui do deficiente, pessoa com deficiência, né? Disponibilização de pontos de parada, estações. Então você vai fazer alguma coisa, você tem ali a vaga mais próxima possível, vai ser
ali para o deficiente, né? E também, como a gente viu, para o idoso, acesso à informação, recursos de comunicação, recebimento de instituição por de renda, assim como o idoso lá, saiu o primeiro lote será para os idosos e junto com a pessoa com deficiência. Tramitação de processo na justiça, ele vai valer então também ali para pessoas com deficiência. Agora, coisa interessante, né? Muitos desses direitos, a pessoa que eu acompanho tem também. Por exemplo, vai levar uma pessoa para votar, né? O deficiente, ele tem preferência de votação. A pessoa que acompanha ele também tem, porque não tem lógica o deficiente votar e esperar a pessoa que acompanha ele na fila lá até votar. Então, não teve ali a prioridade. Então, a prioridade, ela vale tanto para o deficiente quanto a pessoa que acompanha. Sendo que, no caso de imposto de renda e justiça também não. Não é porque que eu fui levar o imposto de renda lá para a pessoa com deficiência que eu sou acompanhante, que eu vou ter preferência na instituição. Não. Não é porque eu estou acompanhando, eu estou processando lá alguém e eu estou acompanhando uma pessoa com deficiência, né? Que vou ganhar, o trâmite meu vai ser mais rápido. Não, só a pessoa com deficiência. Nesses dois casos, no imposto de renda e na justiça, o acompanhante não tem direito. Nos demais, o acompanhante ele tem preferência também de prioridade. Agora, vou falar dos direitos da habilitação e reabilitação, né? O artigo 14 vai garantir o processo de habilitação, direito da pessoa com deficiência, né? É aquela coisa para você tentar diminuir a deficiência. A pessoa tem deficiência, você vai criar formas para tentar diminuir. O artigo 15º vai dizer que os processos da habilitação e reabilitação será uma avaliação multidisciplinar em relação ao direito à saúde, né? O artigo 18 vai dizer é assegurada a atenção integral à saúde, sendo feito por intermédio de quem? No SUS. Então, o governo tem um sistema único, ele não pode cobrar obrigação do privado. Então, ele vai usar a sua própria rede. Então, obrigação por intermédio do SUS, o acesso é universal e igualitário. Aí vai falar ali, no parágrafo 4º, vai dizer ali, deve segurar ali a vacinação, serviço de habilitação e reabilitação, né, diagnóstico para ver ali, intervenção, atendimento psicológico, inclusive para suas famílias, respeito às especificidades, identidade de gênero e orientação sexual da pessoa com deficiência, né? Atenção sexual e reprodutiva, informação adequada, acessível para a pessoa, serviços projetados, oferta de próteses, orteses, meios para locomoção, por aí vai. O artigo 19 vai dizer que compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção da deficiência, então, principalmente na gravidez, né? Então, aí, acompanhamento da gravidez, acompanhamento de programas de neonatal, identificação de controle da gestante. Então, a prevenção da deficiência já começa ali no nascimento, ali, né? Às vezes tem formas de se prevenir que, porventura, a pessoa nasce com alguma deficiência. O artigo 20 vai falar que os operadores de planos privados são obrigados a garantir a pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços dos ofertados. Ela não pode ter um produto diferente do outro lá, né? Porque é deficiente. Não, tem que garantir, no mínimo, todos os serviços e produtos que ela oferece para os demais clientes. O artigo 21 vai destacar que a pessoa deve ser tratada mais próximo da sua residência e, por acaso, ela não puder ter atendimento e ele acontecer fora, deve garantir ali o transporte e acomodação da pessoa, assim como o seu acompanhante. O artigo 22 vai garantir que a pessoa com deficiência ela tem direito a um acompanhante pessoal, né? Devendo a instituição se virar, se porventura às vezes não tem condições de ela manter aí esse órgão, ou ele vai ter que criar meios de suprir isso, talvez botando mais enfermeiro, o enfermeiro indo lá mais vezes, né? O artigo 23 vai destacar a discriminação contra a pessoa deficiente, e no caso ali, a cobrança de valores por parte dos planos diferenciados, também não pode. Agora a parte importante, que é direito à educação. A gente vai fazer a própria educação, então daqui para frente, foco. O artigo 27 vai dizer que constitui o direito da pessoa com deficiência, ali o direito ao sistema educacional em todos os níveis, seja ali da creche, né, até no ensino superior, para a graduação. A pessoa tem direito de concluir todos ali de forma, as suas habilidades físicas, sensoriais, intelectuais.
Aí o parágrafo único vai dizer que é dever de quem? Do Estado, da família e comunidade escolar, assegurar uma educação de qualidade. Não é só fornecer, para dizer que está colocando ele lá, entendeu? Não é só, nós estamos dando, é incluir de fato mesmo. Aí o setor público vai ter que fazer um sistema educacional inclusivo para todos os níveis, aprimoramento dos sistemas educacionais, um projeto político-pedagógico que pense nessa questão, oferta de educação bilíngue em Libras, entendeu? Como eu falei contigo, não adianta você botar a criança lá se não tem como comunicar com ela, repassar o conteúdo, só ficar lá como se fosse uma estátua, não participando, não entendendo de nada. Não, você tem que criar formas da pessoa ser incluída, né? Aí nós temos pesquisas, planejamento de estudos, participação dos estudantes, né, com deficiência, instâncias de atuação da comunidade escolar. É bom sempre levar uma pessoa com deficiência para aula, para dar uma aula, né, para fazer uma semana, uma campanha. Agora, nesse sentido aqui, né, a oferta de profissionais de apoio, então a exigência aqui vai ter que ter. Aí vai falar dos tradutores ali, os tradutores, intérpretes que vão trabalhar na educação básica. Ele tem que ter no mínimo ali o ensino médio completo e com certificado do curso, né? Se for fazer ali congressos, fazer essas coisas, aí vai exigir dele uma pós-graduação, uma graduação. E aqui vai entrando uma série de direitos, né? Fazer uma prova para o Enem, então ele tem um direito ali, tem um tradutor do lado, tem uma pessoa ali, tem uma prova diferente, né? Até mesmo se for horário diferente, tudo local diferente para fazer a prova. Então tudo aqui vai dizendo aqui o papel da educação nesse sentido para a pessoa com deficiência. Agora vai falar a questão da moradia. O artigo 31, a pessoa com deficiência tem direito a uma moradia digna, tanto no seio da família natural ou substituta. O artigo 32 vai falar das políticas habitacionais, né? Que todas elas que foram feitas, assim como lá no idoso lá, tem direito a 3% de vagas, vai fazer um bairro lá com 1.000 casas. 3% dessas casas, acho que é 30, se eu não me engano, 3% de 1.000 casas, acho que é 30. Então, 30 casas tem que ser ali, olhar para a questão do deficiente. E essas casas ali tem que ser preparado para isso, como eu falei, uma casa para deficiente, então tem que tirar aquelas barreiras, tem que ter um projeto urbanístico, até mesmo na rua que ele vai morar, tem toda uma coisa específica para atender esse público. Aí vai falar do direito ao trabalho, né? A pessoa tem, o artigo 34, a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de livre escolha e aceitação, né? Finalidade, o artigo 35, finalidade primordial das políticas públicas de trabalho, promover não só o acesso, né, mas também condições de se manter e permanência no trabalho. Aí falando do trabalho, tem a questão da habilitação e reabilitação, né, para aquelas pessoas que por acaso sofreram um acidente, aí vai ter que criar políticas, né, de implementar serviços e programas de habilitação ou reabilitação. Aí o artigo agora vai falar da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, né? Aí o artigo 37 constitui o modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, a colocação competitiva em igualdade. Você tem que saber colocar a igualdade. Eu falo o seguinte: você não vai criar as mesmas normas, né? Não vai ser tratamento igual. Você vai ser uma coisa de igualdade em oportunidades. O artigo 40, já entrando na questão da ciência social, assegurada a pessoa com deficiência que não possui meios de prover a sua subsistência, ela vai ter direito ali a um salário mínimo, muito igual o dos idosos. Daqui para frente agora vai falar do direito à cultura, esporte, lazer, turismo, né? O artigo 42, a pessoa com deficiência tem direito à cultura, esporte, lazer, turismo, em igualdade de oportunidade. O artigo 43 vai dizer que o poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência, né? Então a gente vê muito agora alguns shows, tem aquele espaço exclusivo ali, vai ter um banheiro químico, tem que ter um banheiro químico ali para o deficiente. O artigo 45 vai falando de turismo, hotéis e pousadas, eles devem ser construídos, ou se uma vez não é construído, ele deve adotar meios de acessibilidade. Inclusive, essa lei, o parágrafo 1º diz que 10% dos dormitórios devem ser acessíveis, ou pelo menos garanta pelo menos uma unidade acessível. Tem que ter no mínimo uma unidade, ou pelo menos 10% ali dos dormitórios acessíveis.
Agora vamos entrar na questão da mobilidade, aquilo que eu já falei ali, até o artigo 47, né? Estacionamentos, ali é 2% vai ter direito de vagas para deficientes, né? E esses 2% dessas vagas, essas vagas tem que ser mais próximas do embarque e desembarque. A gente vê muito isso, principalmente que vai no Bahamas ali, tá? A porta do Bahamas aqui, a primeira vaga ali é o do deficiente e do idoso. A credencial vale por todo, aquela credencial própria para identificar o carro, né? Ela não basta ter o carro, tem que ter identificação com a pessoa com deficiência. Essa identificação vale para todos, território nacional. O artigo 48 vai falar que transporte coletivo, seja ele terrestre, aéreo, aquaviário, ele tem que ter essas instalações ali, de modo para receber a pessoa com deficiência. A gente vê os ônibus, esses ônibus agora tem aqueles elevadorzinhos, né? Aí vai falar ali, a falta de táxi, por exemplo, tem aquelas empresas grandes, ela tem que garantir 10% dos seus veículos acessíveis para pessoa com deficiência. Locadoras de carro, aí nós temos uma Localiza, fazer propaganda aí para Localiza aí, ela tem que ter pelo menos um carro, né, um veículo, ela tem que ter para pessoas com deficiência, ou a cada 20, cada 20 carros, um carro ele tem que ser apropriado para a pessoa com deficiência. Agora vai falar do direito à acessibilidade, aquilo que eu já falei lá em cima, lá já, né, vai ter que criar acessibilidade de forma que exercer os direitos da cidadania, participação social, fazer a pessoa poder sair de casa, poder pegar um ônibus, poder ir no banco, fazer, sempre criando assim a sua autonomia, de modo a exercer a cidadania. Aí vai falar aqui que os prédios, falei lá em cima lá que vai ficar repetitivo, né? Os prédios arquitetônicos, os urbanísticos, a comunicação, ela tem que ser de forma acessível. Agora vai falar acesso à informação e comunicação. Artigo 63, é obrigatória a acessibilidade nos sítios das internet mantido com empresas com sede ou representante comercial no país. Talvez a gente não tenha acesso a um site lá fora, obrigar eles a ter ali, né? Mas toda empresa que é do Brasil ou é de fora, mas tem sede aqui, ela vai ter que ter ali acessibilidade no seu site lá, aquela lupinha para aumentar a letra, ou alguma coisinha, uma legenda, tem que ter isso. As lan houses, por exemplo, ali, 10% dos computadores vai ter que ter ali um recurso, aquele especial, computador especial, né, ou pelo menos 10% a cada 10% de todo o seu equipamento, ou pelo menos tem que ter no mínimo um. Aí nós temos a tecnologia assistiva. Eu já falei lá o que é tecnologia assistiva, ele aqui só vai reforçar, então não vou alongar muito isso aqui não, né? Vai falar do direito à participação na vida política. Os deficientes têm direito a político, eles podem candidatar, têm direito a votar, não é obrigatório votar, mas eles têm um direito político, e essa votação ela tem que ser mais próxima da sua casa, ou tem um lugar específico, né? E o acompanhante ele tem direito ali de também antecipar seu voto ali, né? A preferência do voto. Aí vai falar aqui da direito à ciência e tecnologia, direito à justiça. Então agora eu não vou ficar alongando muito não. E aqui no final aqui vai entrar na parte das penalidades, que aí é complexo, não vou falar muito não, porque vai falar de que as pessoas que vem conduzir, aí porque de gravar, cara, às vezes uma reclusão de 1 ano a 3 meses, aí uma é de 2 a 5, então essa parte jurídica aí, acredito que eles não vão cobrar não, eles cobram muito isso aqui, para quando que ali, como é que fala, quem vai fazer prova para algum órgão de justiça, para TJ ou para polícia. A gente pode destacar aqui o artigo 91, que fala que reter ou utilizar cartão magnético da pessoa com deficiência, aí vai ter ali a pena de detenção de 6 a 2 anos, 6 meses ou a 2 anos. Então você não pode pegar o cartão da pessoa, se passar por ela ou utilizar esse cartão. Então fica assim, eu acho que dá para fazer um resumo, para entender pelo menos ali, que vai entender o que é a lei, e ela vai vendo direito por direitos. Então fica aí, agora a gente rever outros materiais e fazer exercícios de modo que a gente vai gravando.